A janela indiscreta no Mondego. No Centro de Monitorização da Passagem para Peixes de Coimbra, duas janelas permitem observar e recolher dados preciosos para o estudo dos hábitos migratórios das várias espécies de peixes diádromos. A engenharia deu as mãos à conservação da natureza no Mondego. O resultado é um dos mais entusiasmantes projetos nacionais. Há pouco mais de 30 anos, o Mondego, o maior rio inteiramente português, corria sem obstáculos e as espécies de peixes migradores encontravam nele um habitat contínuo, de caráter temperamental. Os caudais eram variáveis ao longo do ano. Camões louvou as doces e claras águas do rio no outono, mas, nos meses de verão, o leito do rio tornava-se um imenso areal, por onde serpenteava um pequeno curso de água. Na primavera, em contrapartida, as chuvas e degelo da Serra da Estrela engrossavam o Basófias. A partir da década de 1970, entrou em cena a engenharia hidráulica. Foi implementado um plano para aproveitamento hidráulico da bacia do rio, que levou à construção das barragens da Guieira, da Rave de Fronhas, do Açude Ponte de Coimbra, de dicas de proteção contra cheias, de estações elevatórias e de infraestruturas de rega. Durante 2 décadas, foram realizadas dragagens e construídos novos leitos aluvionais revestidos. Todo esse processo contribuiu para tornar artificial o regime hidrológico natural do rio e grande parte do seu leito, alterando a vida das populações, mas também todo o ecossistema fluvial, com particular impacto sobre os peixes diádromos ou migradores, espécies de peixes que, ao longo do seu ciclo de vida, migram entre ecossistemas marinhos e de água doce. As infraestruturas transversais construídas passaram a ser obstáculos à deslocação destes peixes, que viram assim o seu habitat diminuído. Na década de 1980, era normal avistar milhares de lampreas agregadas a jusante do açude Ponte de Coimbra que aí ficavam retidas sem conseguirem continuar a viagem rio acima, pois embora o projeto incluísse uma estrutura para permitir a subida dos peixes, esta revelou-se ineficaz. Mais tarde, a construção de outros pequenos açudes, entre Montemoro Velho e Penacova, reduziram ainda mais o habitat disponível para as espécies de peixes migradores. Em 1998, de uma conversa informal entre um técnico da Agência Portuguesa para o Ambiente, APA, ESINAG, e o investigador da Universidade de Évora, MARE, Pedro Raposo Almeida, surgiu o desafio para a reabilitação dos habitats de peixes diádromos da bacia hidrográfica do Mondego. Desde então, foram desenvolvidos diversos projetos que totalizam um investimento superior a 6 milhões de euros, o último dos quais envolvendo uma lista extensa de entidades públicas e privadas a que se juntaram os municípios de Coimbra, Penacova e Vila Nova de Poiares. A estrutura de betão da nova passagem para peixes, conhecida pelo acrônimo PEIXES, construída pela APA com a colaboração do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, dificilmente passa despercebida a quem atravessa a ponte pedonal do Açude Ponte de Coimbra. Em funcionamento desde 2011, contribuiu de forma decisiva para a recuperação das populações piscícolas do Mondego. Além de permitir o acesso a um troço do rio com 31 quilômetros entre Coimbra e Penacova, permitiu aos peixes migradores regressarem à parte terminal de 2 dos seus afluentes, os rios Ceira e Alva, para prosseguirem a sua viagem para Montante. Os peixes migradores que chegam a Coimbra têm de detectar a entrada da estrutura e nadar 125 metros por um canal artificial, constituído por 23 bacias sucessivas, pensado, calculado e construído para lhes facilitar o percurso. Na parede de betão dos metros finais da estrutura, antes da derradeira curva que os levará de volta ao rio, surgem 2 janelas. E através delas que, no edifício de monitorização da peixes, é possível observar e recolher imagens dos animais que passam pela estrutura, numa sala repleta de informação técnica e de modelos à escala real das espécies alvo do projeto. Todos os peixes que sobem e descem o rio são filmados e posteriormente contados. Mensalmente é recolhido 1 terabit de imagens que fornece informação preciosa e única ao nível da Europa. Entre 2013 e 2016, mais de 3 milhões de animais usaram a peixes, permitindo conhecer melhor os comportamentos migratórios das espécies e validando a eficácia do projeto de engenharia. Para além da estrutura construída em Coimbra, foi necessário também intervir em mais 6 locais entre Montemoro Velho e Penacova onde os açudes existentes constituíam constrangimentos à passagem dos peixes. Graças a estas passagens, os peixes migradores passaram a poder deslocar-se entre o estuário do Mondego e a bacia da barragem da Raiva em Penacova, num troço contínuo de 60 km em contraste com os 15 km efetivamente disponíveis para a reprodução destas espécies antes da sua construção.
O projeto incorporou as adaptações necessárias para permitir a circulação de peixes migradores, contribuir para um incremento do efetivo populacional destas espécies e, com isso, promover a sustentabilidade da atividade da pesca, bem como a rendibilidade de outras atividades com importância econômica na região, como a canoagem. São 8 as espécies alvo deste projeto: lampreia marinha, sável, savelha, enguia europeia, muge, barbo do norte, boga comum e truta do rio. Apenas a solha das pedras não foi incluída na lista, pois devido às dificuldades que esta espécie tem para vencer correntes de água, não pôde ser abrangida. Resume Pedro Almeida. Há espécies que nem o engenho do homem consegue salvar. Da primeira vez em que fui à janela da Peixes para fotografar, fui acompanhado por Carlos Baptista, engenheiro da APA e responsável pelas operações de funcionamento do açude Ponte de Coimbra, profundo conhecedor do rio, do seu regime hidrológico e dos seus peixes. Nesse dia, decorria uma importante operação de manutenção, a limpeza dos vidros das janelas no edifício de monitorização. Estas acumulam um filme de bactérias e algas que prejudica a visualização e a recolha de imagens. Para o remover, é necessário esvaziar a passagem e, na altura, passavam vários exemplares de sável, alguns com mais de 50 centímetros, que com o esvaziamento ficaram retidos nas bacias. Essa espécie é muito sensível aos três. Vamos fazer isto com rapidez para ver se não perdemos nenhum, lembrou Carlos Baptista. Em menos de 10 minutos, os vidros estavam limpos, o nível de água reposto, os peixes retomavam o percurso e voltei à janela para os ver. A observação através de um vidro de peixes com 4 kg a nadar pela vida é um espetáculo fascinante. Desconfiados, passam pelas bacias com surpreendente rapidez. O sável está a regressar ao Mondego, resume mais tarde Pedro Almeida, mas a preocupação persiste com esta espécie aqui, em Portugal, mantém o estatuto de em perigo. Apesar de alguma recuperação, os números de efetivos são 1/10 do que seriam noutros tempos e o rio tem capacidade para muito mais. Das espécies de peixes migradores do Mondego, porém, a mais mediática é seguramente a lampreia marinha. Muito apreciada gastronomicamente, esta criatura bizarra tem elevado valor econômico, de grande importância para a região. A lampreia é um peixe. Bernardo Quintela é especialista na área da ictiologia, ramo da zoologia que estuda os peixes, e foi este o título que deu à sua apresentação num dos 12 seminários dedicados à Bacia do Mondego, organizados pelo Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra, Mar/UC, e pelo Museu da Água de Coimbra. As lampreias são uma linhagem muito antiga de vertebrados. O primeiro fóssil reconhecido é do Devoniano e mostra poucas diferenças morfológicas em 360 milhões de anos de evolução. Diz, é efetivamente um peixe que apareceu na escala evolutiva muito antes de os dinossauros dominarem a Terra e sobreviveu a vários episódios de extinção em massa. Entre as 43 espécies de lampreia que se conhecem, apenas 6 ocorrem em rios portugueses e a lampreia marinha, classificada com estatuto de vulnerável, é a maior espécie de lampreia do mundo. Para os coordenadores do projeto, os resultados obtidos são animadores para a recuperação deste predador de topo no rio Mondego, mas o sinal de alarme mantém-se ligado. Em 2017, os caudais do rio Mondego atingiram mínimos históricos e poucas lampreias marinhas subiram o rio. Desde a entrada em funcionamento da Peixes em apenas 5 anos, 2011 a 2016, a abundância de larvas de lampreia no leito do Mondego aumentou 14 vezes a jusante e 40 vezes a montante do açude Ponte de Coimbra. A lampreia marinha, tal como a enguia europeia, é uma espécie semelpara, ou seja, reproduz-se apenas uma vez ao longo do seu ciclo de vida, morrendo de seguida. Na fase larvar, os amocetes, nome dado a estas larvas, vivem vários anos enterrados nos sedimentos finos de rios e ribeiros, filtrando os micro-organismos e matéria orgânica de que se alimentam. Ainda juvenis, as lampreias descem para o mar para se tornarem adultas. Sabe-se que não podem ir longe pois são mais nadadoras, mas desconhece-se ainda para onde vão exatamente e de que se alimentam nos 12 a 24 meses que demoram a atingir a idade reprodutora. Voltam aos rios atraídas pelos odores dos ácidos biliares emitidos pelas larvas e a abundância destas é fundamental para atrair as lampreias adultas. Os investigadores acreditam que existe uma relação entre a abundância de larvas e de caudal dos rios, com a afluência de adultos. Quanto maior for o caudal, maior será o transporte dos sinais químicos e portanto maior o potencial para atrair os adultos reprodutores. O ano de 2014 registrou grande abundância de lampreias. 22 mil indivíduos passaram na Peixes de Coimbra, ao passo que, em anos anteriores,
esse total fora de 8 a 9 mil indivíduos. Já em 2017, ano de seca extrema em Portugal com os caudais do Mondego atingirem mínimos históricos, apenas 300 animais passaram nas janelas da Peixes. Pedro Almeida desdramatiza a irregularidade, explicando que se trata de uma espécie resiliente que, caso não encontre as condições ideais, a lampreia pode não se reproduzir e adiar para o ano seguinte. Contudo, 2 anos seguidos sem reprodução já pode ser prejudicial para a espécie, refere. Desde o início, percebeu-se que, para o projeto ter sucesso, seria necessário envolver as diferentes entidades reguladoras da pesca no mar, no estuário e no rio, bem como os pescadores. Algumas espécies-alvo constituem recursos econômicos vitais para a economia da região. O envolvimento dos pescadores, em sessões de esclarecimento, discussão e apresentação de resultados, tem sido fundamental. Medidas como o defeso intercalar nos picos de migração foram inicialmente aceites com algumas reservas, mas depressa se instalou a percepção de que o defeso constitui uma benesse para todos. Durante os 5 dias que dura esta medida excepcional de proteção, é interdita a pesca da lampreia e, na opinião do investigador, a paragem é crucial. O objetivo nunca foi acabar com a pesca, antes pelo contrário. Queremos permitir que a pesca continue de forma sustentada e o defeso anual é um dos mecanismos-chave, diz Bernardo Quintela. Para monitorizar a migração da lampreia marinha, os investigadores recorrem à tecnologia de vanguarda como a pesca elétrica de larvas e a marcação de indivíduos com radiotransmissores externos. Depois dessa marcação, já é possível acompanhar os animais com recurso a receptores de rádio manuais. O projeto não passou despercebido à comunidade científica e, em junho de 2016, a iniciativa foi mesmo distinguida com um prestigiado prêmio internacional. Outra das estrelas do projeto é a enguia europeia, um peixe de elevado valor econômico que se encontra em franca regressão há 30 anos em toda a área onde ocorre. Estes animais, que nascem no Mar dos Sargassos, empreendem uma viagem de 6.000 quilômetros para chegarem às costas da Europa e do norte de África e transformar-se em enguias de vidro ou meixão, juvenis. Uma parte instala-se nas zonas marinhas litorais ou salobras, mas muitas sobem os rios. As que escolherem o rio Mondego e conseguirem chegar a Coimbra têm à sua espera uma estrutura especial, a primeira passagem concebida para enguias em Portugal, que entrou em funcionamento em junho de 2016. Em Portugal, a enguia está ameaçada e a perda de habitat é um dos problemas. A sobrepesca é outro fator e as capturas ilegais de meixão são uma calamidade ambiental, que serve para enriquecer uma mancha de intervenientes, resume Pedro Almeida. É preciso combater com mão pesada a pesca furtiva e a eficácia do combate ao furtivismo passará também por garantir a abundância de peixe. A perda de habitat devido à interrupção da continuidade longitudinal dos cursos de água é um fenômeno global discutido. Em Portugal, já existem estudos que revelam que, em alguns dos principais cursos ibéricos de água, os números referentes à perda de habitat são avassaladores: 69% no Minho, 96% no Douro, 76% no Tejo e 80% no Guadiana. Estas perdas terão fortes implicações ecológicas e econômicas, dado que muitas destas espécies representam importantes recursos para as economias locais. O Mondego foi sempre um rio importante para as espécies de peixes migradores e agora ganha nova vida com cardumes de sáveis a instalar as barbatanas caudais na superfície da água, junto da praia fluvial de Palheiros. As tainhas já sobem até a bacia da Raiva e limpam o rio de detritos e microalgas e as lampreias conseguem finalmente seguir as pistas químicas e chegar até o rio Ceira, ao rio Alva e a Penacova à procura do local ideal para se reproduzirem. A truta marisca também está a regressar. No entanto, ainda há muito para fazer para proteger os peixes migradores do rio Mondego. O combate à pesca ilegal de lampreia e de meixão deverá ser prioritário. Medidas como a redução drástica da pesca de sável no mar onde os cardumes se reúnem antes de se dirigirem ao rio são difíceis de implementar, mas necessárias. Os rios Alva e Ceira, por seu lado, estão repletos de constrangimentos à migração dos peixes que, se resolvidos, podem contribuir para um aumento do habitat disponível na bacia do Mondego. Enquanto termino este texto, a época de migração da lampreia está a começar. Com a abundância pluvial e o respectivo engrossamento do caudal do Mondego, os sinais químicos das larvas de lampreia deverão ser transportados para longe. As lampreias adultas que os receberem terão de evitar as redes de tresmalho no estuário, passar entre os botirões que na ereira quase tapam o rio de um lado a outro e fintar os furtivos que já estarão ansiosos pela sua captura. As que chegarem ao açude de Formoselha podem, por fim,
Vencer o obstáculo usando a escada para peixes e prosseguir em viagem rio acima. Mais 1 ou 2 dias e algumas devem estar a passar na Peixes do Açude Ponte de Coimbra. Talvez este ano as consiga ver e fotografar na janela indiscreta.